Bom dia, graça e paz. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe este dia, a sua vida e toda a sua família e todos que estão nesse propósito do desafio de ler a Bíblia em um ano. Hoje nós vamos começar aqui mais um livro da Bíblia do profeta Ezequiel, né? Livro que relata aqui um número de visões muito grande que Ezequiel tinha, né? Pastor, quem é Ezequiel? É o filho de um sacerdote. Ezequiel testemunhou aqui a queda de Jerusalém e ele é levado cativo e seu ministério começa a partir de 10 a 15 anos após a queda de Jerusalém. Então, ele já está aqui no cativeiro e ele profetiza. Então, o período que ele está lá na Babilônia, ele viu toda aquela cena de lamentações, então foi descrito e provavelmente muito das suas profecias ou dessas visões. É muito forte, né? Então aqui tem a influência do local onde ele estava, que é a Babilônia. Deus usa muito esse profeta aqui com mensagens poderosíssimas e com as suas visões extraordinárias. O capítulo 1, que eu só vou ler um capítulo hoje com vocês, abrindo o livro aqui de Ezequiel, o propósito é descrever a visão inagualável, né? Ou inaugural, né? Que é uma coisa, ele tem esta visão, eu posso dizer também gloriosa de muitas coisas. Então Ezequiel, onde ele vê aqui a glória de Deus e uma manifestação extraordinária, preparando para o seu chamado profético. Então ele começa aqui, eu posso dizer que é um start desse ministério tão abençoado e profético de Ezequiel. Então o capítulo 1 vai relatar aqui a impressionante visão que o profeta Ezequiel teve e quando estava entre os exilados ali no rio de queda da Babilônia. Então a visão começa aqui com uma tempestade vinda do norte, acompanhada com um grande brilho de fogo. Então diz assim o verso 1 até o verso 5, era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava sentado entre os exilados, junto a Quibar. Abriram-se os céus, e eu tive visões de Deus. Foi no 5º ano de exílio do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês. A palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Olhei e vi uma tempestade. Olha só, ele olhou e viu uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa, um relâmpago, faíscas cercadas por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente, e no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência tinha forma de homem, olha só, forma de homem, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como de um bezerro e reluziam como bronze polido debaixo de suas asas. Nos 4 lados, eles tinham mãos humanas. O quarto tinha um rosto e asas, e as suas asas encostavam uma nas outras. Quando se movia, andava para frente e não se viravam. Quando a aparência do seu rosto, os 4 tinham o rosto de homem, o rosto de leão, o leão direito, o rosto de um boi
do lado esquerdo e o rosto da águia. Amém? Assim eram os seus rostos, suas asas estavam estendidas para cima. Você veja que, além de ser um profeta, Deus usava ele com mensagens muito fortes. Ele tinha visões extraordinárias. É bom você acostumar com essas visões aqui de Ezequiel. Então, acostuma com essas visões aqui desses seres viventes, e nós vamos ver aqui que ele aparece, e lá no livro de Apocalipse também fala, no livro de Mateus fala do leão, no livro de Marcos fala do boi, que é um trabalho, lá no livro de Lucas também. Então o homem está aqui, lá em João também fala que é a águia que está vendo aqui também. Tudo isso, Marcos, Lucas e também lá em Apocalipse, fala das asas dos anjos. Amém? Olha, glória a Deus. Então esses seres têm 4 asas. Então lembrando que lá em Isaías nós temos a figura do anjo serafim com 6 asas. Então esses seres, cada qual tem 4 asas. Lá em Isaías nós temos aqui a figura desse serafim. Também Isaías falou isso. Esses seres são descritos com aparência gloriosa e poderosa, refletindo a majestade de Deus. No verso 5 até o verso 14, ao lado desses seres viventes, então havia aqui rodas dentro de rodas que se moviam conforme os seres se moviam, sugerindo a onipresença e a onisciência de Deus acima dos seres viventes e das rodas que estavam. É um firmamento, né? Esse brilhante aqui é sobre ele, o trono de safira, com uma figura e uma aparência humana, resplandecendo como fogo, e o arco-íris é a manifestação da glória do nosso Deus. Então, esse é o profeta Ezequiel. Eu quero terminar aqui no versículo 28, que diz assim, ó: tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso, assim será o resplendor ao seu redor. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando a vi, prostrei-me com o rosto em terra. Eu ouvi a sua voz, eu ouvi a voz de alguém falando. Então, esse é um livro que tem muitas profecias, muitas visões e muitas revelações. Tá certo? Hoje nós iniciamos esse livro aqui de Ezequiel e vamos continuar falando mais sobre visões, revelações e de tudo aquilo que Deus mostrou para Ezequiel. Que Deus abençoe o seu dia e se amanhã, se assim o nosso Deus permitir, nós estaremos aqui de volta nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Deus abençoe.